Bom, finalmente vamos falar da final da Libertadores, né? Flamengo campeão. Flamengo campeão. Já gravei um vídeo antes, só que o áudio cortou em metade do vídeo. Então vou gravar novamente e tenho até outros tópicos para trazer e alguns tópicos para tirar. Mas vamos falar de como foi esse jogo, né? A gente teve um Palmeiras extremamente reativo, né? Um time que não praticou futebol, basicamente. Não propôs futebol. Do outro lado, a gente teve um Flamengo que propôs futebol. Não foi um Flamengo absurdo, extremamente superior. Foi um Flamengo superior, mas não foi um Flamengo extremamente superior. Não foi um Flamengo que trouxe grandes riscos ao Palmeiras, mas também não teve nenhum risco. No jogo inteiro, o Flamengo teve um risco que foi o chute do Vitor Roque no gol. Né? Sobre o lance do Pulgar, que na minha humilde opinião foi claramente para a expulsão, não tem discussão nenhuma, e acho que para os flamenguistas também não tem discussão nenhuma. Diferente do lance do Rafael Veiga, eu acho que tem sim uma discussão aí, o lance a bola está em jogo, diferente do lance do Pulgar. Acho que também ele não pega, não chega a fazer um lance de pegar, então acho que pela situação o amarelo foi perfeito, acho que o vermelho seria exagerado. Agora, diante do diante do elenco do Palmeiras e do elenco do Flamengo, foi um jogo esperado, tá? Foi um jogo, primeiro tempo, extremamente retruncado, sabe? Um jogo onde ninguém atacava muito bem, sabe? Falando mais do Flamengo, o Flamengo que tem uma grande força no meio de campo, não conseguiu trazer tanto essa força assim. O Palmeiras soube segurar bem essa questão do meio de campo do Flamengo, tá? Isso eu tenho que falar. Apesar do Palmeiras ter feito um péssimo jogo, nessa questão o Palmeiras foi bem. Então, aparentemente, o Abel preparou o Palmeiras para segurar o meio de campo do Flamengo. O problema é que aparentemente, o Abel só preparou para isso, né? O Abel chega a falar na coletiva, fala que queria um time mais com mais ousadia, e aí fala sobre o. Acho que ele queria. Queria não, né? Acho que ele queria dizer sobre o Alan, né? Acho que o Alan não tem culpa nenhuma de não ter sido mais ativo. A bola só não chegou, assim como o Vitor Roque. Eu não culpo o Vitor Roque, não culpo o Alan. Tá? Inclusive, para mim, Alan foi o que mais tentou, o Vitor Roque foi o que mais tentou, Gustavo Gomes e Fux foram os melhores em campo. Andrés Pereira fez um bom jogo. Rafael Veiga também acho que não fez um jogo ruim, mas também não fez um jogo bom. O Kelvin também, mesma coisa. Não acho que fez um jogo bom, mas também não acho que fez um jogo ruim. Assim como o Piquerez, acho que o Piquerez sofreu um pouco. O Piquerez e o Murilo sofreu um pouco com o Rascal. Não foi uma boa partida do Murilo, né? Não foi uma boa partida do Murilo. Flávio Lopes também não foi uma boa partida, né? Aparentemente aquela questão da bola longa e o Flaco fazer o chuveirinho, né? Fazer a casquinha, perdão. Era uma jogada aparentemente treinada, também não deu certo, né? Nas duas que o Flaco conseguiu acertar, o Vitor Roque estava longe. Então nem tinha muito o que o Vitor Roque fazer. E nas outras que o Flaco Lopes tentou, foi errado. Então, o que o Abel preparou para o Palmeiras atacar, que não parece que foi muita coisa, não deu certo. Sobre o Flamengo excelente em campo, tá? Mesmo achando que o meio de campo do Flamengo ter sido corrompido pelos amarelos tomados e pela boa marcação do Palmeiras, nessa questão o Palmeiras foi bem na marcação do Jorginho, do Pulgar e do Arrascaeta. O Palmeiras fez bem essa marcação. E do próprio Carrascal também. O Carrascal deu bastante trabalho, o Samuel Lino não deu tanto trabalho assim. Eu vi gente falando que ele fez que ele deu trabalho, mas não acho que chegou a dar um trabalho, não, sendo bem sincero. Não acho que fez um jogo ruim, tá? Do que ele vinha fazendo, não acho que ele fez um jogo ruim. Acho que foi um jogo bom. Acho que o Flamengo no todo fez um bom jogo, tá? Alexander fez um bom jogo, Danilo fez um excelente jogo, né? Salvou o Flamengo, fez o gol e salvou o Flamengo no chute do Vitor Roque. Acho que, para mim, o melhor do Flamengo e o melhor em campo foi disparado o Varela,
disparado, disparado. E eu acho que do lado do Palmeiras, o Gustavo Gomes e o Fux brigam para ser os melhores em campo, não tem nem junto. Acho que são os dois que fizeram um bom jogo, porque o Palmeiras só se defendeu. Então só tem que falar da defesa, não tem que falar do ataque. Tirando um péssimo jogo do Flaco. Foi um péssimo jogo do Flaco. Para mim, Flaco e Murilo foram duas peças que jogaram mal, tá? Jogaram mal. E não é um bom ano do Murilo, não é um bom ano. Não acho que tem que ir embora, não acho que tem que ir embora, mas acho que temos que começar a olhar com bons olhos para trazer um novo zagueiro. Porque o Gustavo Gomes, apesar de ele cair em alguns momentos de produção, ele ainda é o Gustavo Gomes e ele ainda consegue produzir muito bem. O Murilo, quando ele cai de produção, já não é mais o Murilo, né? Não é o Murilo de 2023 que foi um Murilo excelente, né? Foi o melhor que o Gustavo Gomes, né, em 2023. Já não é mais esse, né? E o próprio Murilo de 24 também não é o Murilo de 24. Então, o Palmeiras tem sérios problemas com jogadores em várias funções, né? Eu vou falar muito mais do Palmeiras aqui do que de Flamengo, porque o Flamengo não tem o que falar, né? Não tem que falar, tem que dar parabéns pelo trabalho, pelo treinador e como foi preparado psicologicamente e taticamente para o jogo. O Flamengo sabia o que fazer se o Palmeiras pressionasse, sabia o que fazer se o Palmeiras fizesse chuveirinho, sabia o que fazer se o Palmeiras se defendesse, sabia o que fazer se o Palmeiras fizesse tudo. Tá? Acho que talvez o Flamengo não tenha ido preparado para o Palmeiras segurar bem o meio de campo do Flamengo. Talvez isso não. Mas de resto, do outro lado tinha o Carrascal e o Samuel Lino que faziam esse desafogo ali, o Varela subindo bem também. O Varela fez um excelente jogo, cara, de verdade. Muito bom jogador. Acho difícil o Emerson Royal ser titular em cima dele. Mas falando sobre essa questão do Palmeiras. Bom, o Palmeiras teve alguns jogadores que entraram em campo, como o Felipe Anderson, Facundo Torres, Sousa, Maurício e. Teve mais alguém? Giai. Giai. Bom, alguns entraram ali no final, onde o Palmeiras já estava praticamente futebol de chuveiro, né? E o Palmeiras só foi tentar atacar depois que tomou o gol, né? O que geralmente num time retranqueiro, que foi o que aconteceu. O Palmeiras foi jogar como um time retranqueiro. Geralmente o time retranqueiro faz isso, né? Se defende, joga no contra-ataque e, se caso não consegue jogar no contra-ataque, quando toma o gol, que vai tentar atacar. Foi o que o Palmeiras fez. E não fez bem, né? Fez muito mal. Né? Até porque não tinha condições de atacar, né? E aí, quando você precisa atacar, você tira o Alan e coloca o Facundo Torres, complica pior muito, muito mais. Porque os lances que teve do Alan foram lances bons. E acho que, cara, se você tira o Alan e coloca o Felipe Anderson, você coloca o Sousa, até faz sentido. Agora você tirar o Alan e colocar o Facundo Torres não faz sentido nenhum, tá? Nenhum. E aí vem os problemas do Palmeiras, né? Outro ponto antes de falar sobre isso. Felipe Anderson entrou bem, mas machucou, né? Machucou. E é triste. É triste. O Felipe Anderson, nesse ano, ele é triste porque ele faz ali uns 6, 8 jogos excelentes e cai de produção. Começa o ano mal, sobe essa produção dele, sobe esse futebol dele ao nível de Felipe Anderson de Lazio e cai de produção absurdamente. E ele entra bem, tá? Ele fez um bom jogo de segundo volante contra o Grêmio, entrou como segundo volante ontem também, mais avançado, porque o Flamengo já foi mais para uma questão de se defender mesmo. E, e também entrou bem, né? Mas jogou muito pouco, então não tem muito o que falar. Mas é triste porque é um Felipe Anderson que eu gostaria muito de ver, sabe? Quando o Felipe Anderson estava na Lazio, eu acompanhava muito a Serie A Team, né? Que é a Liga Italiana. Eu acompanhava muito. Hoje em dia eu já não acompanho nada. Então, tipo, eu via muito do Felipe Anderson e eu achava muito, muito bom jogador. Eu não acompanhava a Lazio, mas eu acompanhava a Roma e o Milan. Então eu acabava vendo muitos jogos, né? Principalmente por ser um clássico, né? Um dos clássicos que tem lá, né? Então, eu sempre acompanhava muito. E a Lazio tinha um time bom também em volta do Felipe Anderson ali também. Mas, bom, não é o caso. Espero um novo Felipe Anderson, que agora o Felipe Anderson vai disputar a vaga com o Paulinho, né?
Mas também ele acaba virando uma opção nessa questão de segundo volante. O problema é que não era para ser, e aí eu já entro nos problemas do Palmeiras, que é de elenco. E esse elenco é montado por Abel Ferreira, Leila e Barros, né? Por que montada por Abel Ferreira? Geralmente aqui não tem muita questão de manager, né? Manager, né? Que lá fora tem, né? Que eles, os treinadores que montam o elenco, que pedem os jogadores e contratam os jogadores que eles pedem. Aqui não. Aqui faz um scout e leva o treinador tem que aprovar, ou às vezes nem aprova, né? Se for ver o Santos aí, por exemplo, não foi aprovado, né? Só chegou. No caso do Palmeiras, com certeza é aprovado, né? A gente tem um maior treinador da história do clube ali, então com certeza ele tem que aprovar as contratações que chegam. E o Palmeiras fez 12 contratações esse ano, tá? Vou citar as contratações do Palmeiras e vou citar as contratações do Flamengo esse ano para a gente fazer uma comparação do que foi o ano do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras gastou mais de 700 milhões esse ano em contratações. Bom, contratações do Palmeiras. Então a gente começa com Facundo Torres, Mikael, Emiliano Martinez, o Andrés Pereira, Vitor Roque, Sousa, Kelvin, Evangelista, quem mais? Carlos Miguel, Paulinho, quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem mais jogadores que não estão vindo a minha memória agora. Escapou a minha memória. GFT, GFT e Bruno Fux. Essas foram contratações do Palmeiras, tá? Essas foram contratações do Palmeiras. Vamos contar quantas contratações deram certo? Quantas contratações viraram jogadores do elenco, viraram jogadores que ajudam o elenco? Vitor Roque, Andrés Pereira, Kelvin, que virou titular, não acho que mostra um excelente futebol. Começou muito bem, mas já não apresenta esse futebol muito bom que ele chegou trazendo. Mas de qualquer forma, é titular, então, Kelvin. Evangelista. Vou colocar aqui o Sousa, porque ele acho um bom jogador, tem suas dificuldades ali de tomada de decisão, mas é um bom jogador. E vou colocar o Paulinho também, porque ele estava machucado. Eu acho que, na verdade, eu não vou contar o Paulinho, porque mesmo que ele tenha salvado a gente lá no jogo do Botafogo no Mundial, não dá para trazer um jogador machucado do jeito que ele estava e ficar um ano inteiro fora. Não dá, não dá. É uma contratação ruim. Por 18 milhões e mais 3 jogadores, tá? Porque eu não sei se vocês lembram, mas junto do Paulinho, pro Paulinho ir, a gente entregou o Rony e o Gabriel Menino e o Patrick da base. Mais 18 milhões. Sim, foi tudo isso por um jogador lesionado que ficou lesionado um ano inteiro. Sérios problemas nisso aí. Sérios problemas. Tudo bem que ele pode vir jogar muito, que provavelmente vai, porque é um excelente jogador. Mas esse não é o caso. O ano que ele veio talvez não tenha sido um bom ano. Seguindo. Então, beleza, contamos 5 jogadores. Os outros não são jogadores que deram certo. Então, Facundo Torres, Emiliano Martinez. Fux também, vamos colocar o Fux, então 6 jogadores. Então, Emiliano Martinez. O Carlos Miguel também vai. Carlos Miguel, mas também assim, não me passou essa confiança ainda que ele tem que trazer para ser o nosso goleiro no ano que vem. Provavelmente vai ser, né? Mas bom, que vem ao caso, né? Trouxe 12 jogadores, desses 12 jogadores, 5, 6, se você for legal, foram bem, né? Se você for legal, né? Porque se você for chato, 3 foram bem. 3 trouxeram, vieram e tomaram posse da vaga, né? Então, que é o Andrés Pereira, o Vitor Roque e o Evangelista. Pronto. Fora esses e o Fux, tá? Então são 4 que realmente fizeram jus à sua contratação. Então são 4 de 12. 4 jogadores de 12 valeram o investimento, tá? 4 jogadores de 12. Flamengo. Flamengo trouxe no começo do ano Juninho, depois trouxe Saul, Jorginho, Samuel Lino e Emerson Royal. E Carrascal. Vamos ver aí. Jorginho, melhor volante do Brasil. Carrascal, excelente jogador. Acho que foi um dos que mais deu trabalho ontem, tá? O Maurício, o Maurício, ó, o Piquerez e o
E o Murilo sofreu muito com ele. Muito, 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 muito. Você via que eles não conseguiam roubar a bola dele. Não conseguiam marcar ele muito bem. Conseguiam atrapalhar, mas não conseguiam dar um bote certeiro nele. Então, muito bom jogador. Aí você tem Emerson Real, que sinceramente é uma reserva de luxo, porque o Varela é muito bom. Então, é uma reserva de luxo, simples assim. E aí você tem Samuel Lino, que é um bom jogador, não tem o que falar. Fez ali um mês muito bom e três meses muito ruim. Mas ontem jogou bem, não jogou mal. Né? Não jogou excepcional, não foi um jogo excepcional, mas jogou bem. Então você faz um investimento que ali, querendo ou não, ainda pode te dar um retorno muito bom. E aí você tem o Saul, que não tem o que falar. Quando entrou muito bem, é uma reserva excelente para os volantes do Flamengo. Excelente o reserva. Excelente. Esse é o nível de reservas do, Palmeiras, do Flamengo. O nível de reserva do Palmeiras é: você perde um zagueiro. Você tinha 3 zagueiros em campo ontem. Você perde um zagueiro. Você tem que colocar ou o Benedetti, que tem 2, 3 jogos pelo profissional. Não, tem mais pelo Paulistão. Mas no brasileiro tem 2 jogos pelo Palmeiras. Eu acho que são 2. Se não for 2, é um só. Aí você vai Aí tem o Mikael, né? Tem o Mikael. É, eu não tenho que falar do Mikael. Não tenho que falar. Apesar de ter feito um bom primeiro tempo contra o Grêmio, foi só isso que ele fez no ano. A gente tem o Mikael e acabou. É isso. Aí você precisa de 2 volantes. 2 volantes, primeiro volantes. Você que faz o quê? Você coloca dois primeiros volantes? Não. Você coloca 2 meio-campistas. 2 meio-campistas, porque o Andrés Pereira ele não é volante, não é segundo volante, tá? Ele não é primeiro volante e não é segundo volante, apesar de jogar de segundo volante, que é o que ele faz no Palmeiras atualmente, que ele estava fazendo no Palmeiras atualmente, mas precisou jogar de primeiro volante e o Rafael Veiga jogar de segundo volante, né? E, e ainda fizeram um bom jogo fora das suas funções, né? Fora das suas funções. E vem jogando bem o Andrés Pereira. Então acho que todo palmeirense que fala mal do Andrés tem que pensar que ele está jogando fora da sua função. Aquele jogo que ele fez no do River Plate, aquele jogo que foi contra o Fortaleza, Fortaleza, não lembro, que ele fez 2 gols. Ele entrou na sua função de meio-campista nos 2 jogos. Ele estava de meio-campista nos 2 jogos. E acho que foi os únicos jogos que ele estava nessa função de meio-campista, né? Eu não lembro se teve outro. Não lembro, não me lembro. Não me lembro. Tenho que me lembrar. Mas de qualquer forma, não importa. E aí, beleza, aí você vai para as laterais. A gente tem o Kelvin, que não apresentou um bom futebol, tirando os primeiros jogos dele até agora. Ele jogou 4, 5 jogos muito bem. E agora tá muito mal. Tá muito mal, tá? Tá muito mal, tá mal. E o reserva dele é o Giai, que apesar de eu achar interessante o Giai, eu achava interessante o Giai, nitidamente já mostrou que talvez seja um nível abaixo, né? E aí tem muitas questões, né? Então você tem um cara que ataca muito bem e defende muito mal, que é o Kelvin, você tem um cara que deveria defender muito bem e atacar mal, fez os dois mal no jogo contra o Grêmio. Então a gente tem um problema. Aí você vai do outro lado, o Piquerez, que não tem que falar, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Ontem não acho que fez um bom jogo, mas não vem ao caso. E o GFT, que eu acho que também veio até que bem, tá? Até que é interessante. Para ser um reserva, eu não acho um jogador ruim. E, e aí você vai pro meio de campo. Ontem o Palmeiras jogou sem meio campista, né? Jogou sem meio campista, então quem você tem de meio campista? Andreas Pereira e Veiga. Pronto, acabou. Quem você tem nos lados, né? Você tem do lado direito ali o Alan e o Facundo Torres. E aí você pode forçar um pouquinho a barra. Forçar um pouquinho a barra não, né? Que a função dele é lá, que é o Felipe Anderson, que é jogando do lado direito. Mas ele joga do lado esquerdo, porque o Abel quer. Mas ele deixa claro que na Lazio e no West Ham, Felipe Anderson jogava de ponta direita e meia direita. Simples assim. Ou meio campista. Tá? No West Ham e na Lazio já fez essa função de meio campista também. Mas pelo lado esquerdo ele não jogava muito. Inclusive no West Ham quem jogava do lado esquerdo era o Fornals, né? Que era um dos melhores jogadores na época, junto com o Declan Rice. Era Declan Rice, Fornals e Felipe Anderson. Né? Eu falo isso só para provar. Não estou inventando, tirando isso da cabeça. Mas o Declan Rice mesmo que está lá no Arsenal, aquele mesmo. Mas, bom, e aí você
tira essas, você tira o Alan, que é um bom jogador, e aí você vai colocar o Facundo Torres. O nível cai absurdamente, absurdamente, que o Alan foi um achado, né? Foi um achado, né? Que na base não jogava, o Abel foi lá e viu, né? Não sei se foi o Abel que viu, né? Não sei se foi o Abel que viu, mas viu. E aí você vai e acha um jogador muito bom, e aí você tira ele e cai muito a produção, né? Cai muito. E aí você vai para o lado esquerdo. Pro lado esquerdo você tem o Felipe Anderson, que naturalmente joga lá, e o Sousa como seu reserva. Acho que aí tem um equilíbrio, tá? Acho que é a única opção, a única função que tem um equilíbrio, tá? E lá na frente você tem o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Não tem reserva os dois. Não tem reserva, né? Porque os reservas dos dois são o Bruno Rodrigues e o Luigi, que não apresentaram nada de futebol ainda. Né? No Bruno Rodrigues são duas lesões de LCA, duas ou três lesões, né? Lesão de LCA, não tem como ocupar o cara. Talvez ele nunca mais apresente o futebol que ele foi contratado para apresentar. E o Luigi, que não apresentou futebol nenhum até agora, ele só fez o gol contra o Flamengo lá na estreia dele e pronto, acabou. Não apresentou mais nada. Apesar de jogar muito bem na base. Mas ele não está mais na base. Então a gente tem grandes problemas. Grandes problemas. Grandes problemas. Porque você vai jogar uma final com essas peças, num clube do tamanho do Palmeiras, do tamanho hoje em dia, tem grandes problemas. Mas, falando sobre o elenco do Palmeiras, eu falei muito sobre o elenco do Palmeiras, mas existem um vídeo específico só sobre o elenco do Palmeiras, o que eu acho que tem que mudar, quem eu acho que tem que ir embora, opções que eu acho interessante para trazer e tudo mais. Eu vou trazer um vídeo só sobre isso. Mas deixando claro, eu acho que essa final da Libertadores vem na conta sim do Abel Ferreira, tá? Vem na conta sim do Abel Ferreira. Eu, pessoalmente, falo agora e se for uma questão, pode ser que mude completamente e cale minha boca. Eu não acho que era para manter o Abel Ferreira, mas vai manter, então eu vou apoiar, como sempre, mas não acho que era o caso de manter, acho que talvez seja o caso de encerrar o ciclo. Ah, não tem opção melhor. Acho que tem opção melhor sim, eu vou trazer no vídeo sobre o elenco do Palmeiras. Mas acho que não era o momento de manter, e eu vou falar sobre isso no outro vídeo, mas ok. Acho que está na culpa da Bel, sim, acho que está na culpa da Bel, acho que está na culpa do Anderson Barros, e não acho que está na culpa de nenhum jogador. Nenhum jogador, nenhum jogador, nenhum jogador. Quem tem que fazer eles jogarem é o treinador. Nesse caso, é o treinador. Muitas vezes os jogadores não querem jogar ou não conseguem jogar. Tá? No caso ali, não. A gente já viu que esses jogadores que estão ali conseguem jogar. O Kelvin chegou muito bem, o Murilo já jogou muito, o Fux está jogando muito, o Gomes fez um bom ano, o Piqueires já jogou muito, foi o melhor lateral esquerdo disparado, o Aníbal chegou muito bem, joga muito bem, o Emiliano Martins chegou muito bem também, o Andrés Pereira não tem o que falar, o Veiga já jogou muito bem também, acho que o Veiga é um caso diferente, o Felipe Anderson jogou muito na Lazio, jogou muito no West Ham, jogou bem no Santos, por que não? O Sousa, difícil, eu não conheço tanto do Sousa, confesso, não conheço tanto do Sousa antes do Palmeiras. Ele jogou poucos jogos lá no Nottingham Forest, né? Então, assim, quem tem que trazer esse melhor futebol deles é o treinador. E, sinceramente, o que eu vi em campo nos últimos 5 jogos é que o treinador não conseguiu trazer esse futebol dos jogadores. E aí é culpa do treinador, porque do outro lado temos o Felipe Luiz, que viu os problemas do Flamengo durante o ano, que teve vários problemas, igual o Palmeiras, e sempre quando tinha um problema ele resolvia esse problema. Do lado do Abel Ferreira, não. Do lado do Abel Ferreira, o Abel resolveu o problema lá no jogo do Ceará, que pessoalmente, tenho minhas dúvidas se foi realmente o Abel, porque pessoalmente, eu até lembro de ter comentado com um aluno sobre essa questão dos dois jogarem junto, do Vitor Roque e do Flaco jogarem junto. Eu lembro de ter comentado com o aluno também achou uma boa ideia, e eu já lembro de ter comentários sobre isso nos posts do Palmeiras. Então não acho, sinceramente, não acho que foi 100% o Abel que achou isso, tá? Não acho. Mas de qualquer forma, se for, ele achou uma solução para o ano inteiro de desgraça. Uma solução que fez 12 jogos bons do Palmeiras. E acabou. E acabou. Que foi o que fez o Palmeiras
e brigar pelo brasileiro de fato. Porque se não fosse isso, o Palmeiras talvez nem classificaria para a Libertadores ano que vem. E aí é isso. O Palmeiras agora tem que brigar nos dois jogos que tem para ficar na segunda colocação, porque tem grandes chances do Cruzeiro passar ainda. Empatou agora com o Ceará, mas tem grandes chances. Bom, esse foi o vídeo. Foi muito mais sobre Palmeiras, claramente, do que Flamengo. E próximo vídeo eu irei falar. Quero fazer o vídeo sobre o Endrick e também vou fazer o vídeo sobre as contratações do Palmeiras, quem eu acho que tem que ir embora, posições que eu acho que tem que trazer, é, sobre alguns pontos de talvez mudar a característica das contratações, mas isso tudo vai ficar para o próximo vídeo. Então, quem assistiu até aqui, muito obrigado e tamo junto. Até o próximo vídeo.